Salve, salve galera! Vamos neste momento atualizar o nosso time de valorização no Fantasy Game Cartola FC. Entramos aí na terceira rodada do Fantasy, terceira rodada da temporada. Vamos avaliar aí como foi a nossa performance na segunda rodada, na rodada 2. O nosso time Tabela Money fez aí 61,72 pontos. Conseguiu ganhar 18 cartoletas de valorização, chegando aí a um patamar de 143,64 cartoletas. A equipe teve um desempenho razoável na pontuação e um desempenho favorável aí na valorização, que é o foco do time. Vários destaques na equipe, como o Lucas Piton do Corinthians, o Gomes do Flamengo, entre outros aí que contribuíram para o nível de valorização alcançado. Com 143,64 cartoletas, alcançamos a posição 262.893. Antes tínhamos 125 cartoletas e estávamos na posição de 388.621. O foco e o objetivo inicial era entrar no top 100 mil. Não conseguimos nessa rodada, fica aí para a próxima. Vamos tentar já na terceira rodada alcançar esta meta inicial. Lembrando que o top 3, aí os 3 primeiros já passaram de 180 cartoletas, né? O líder tem 185,14 cartoletas. Aos poucos a gente vai subindo. Então vamos às dicas de valorização para a rodada 3, iniciando aí pelos goleiros. O goleiro Tadeu do Goiás aí fica como uma indicação. O Goiás joga fora de casa contra o Avaí. O jogo deve ser bastante truncado. Há a possibilidade aí de um 0-0, da manutenção do SG. Muito embora o Avaí jogue em casa e queira atacar, Tadeu tem grandes chances aí de segurar o SG, fazer defesas, pontuar bem e consequentemente valorizar. Assim como o Douglas Friedrich, que é o seu adversário nesta rodada aí, o Avaí jogando em casa, pela circunstância do jogo ser truncado, o Douglas também faz bastante defesas e pode ser uma boa opção. A terceira via seria Bento do Atlético Paranaense, um jogo um pouco mais complicado. O Atlético joga em casa, só que contra o Flamengo. O poderio ofensivo do Flamengo é bastante grande. Bento deve ser bastante exigido, talvez não seguir o SG, mas pode fazer uns pontinhos aí com algumas defesas, é também uma boa opção. E deixamos duas indicações bônus aí, por consequência dos dois jogadores estarem em dúvida no momento da gravação do vídeo, mas são duas espetaculares opções também, que é César do Juventude e o Hugo do Flamengo. Fica de olho aí na abertura, ou melhor, no fechamento do mercado. Se eventualmente eles realmente forem por jogo, são as duas principais opções aí no quesito valorização. Por isso que fica essa dica bônus para vocês. Passando para as laterais, temos o Rodrigo Soares aí do Juventude como uma indicação forte e ampla. A Juventude joga em casa contra o Cuiabá. Rodrigo Soares não é muito conhecido, foi mal nas duas primeiras rodadas, mas desponta aí como uma possível peça-chave para a valorização na rodada. Jefferson do Atlético Goianiense entra também como uma ótima opção. O Atlético Goianiense joga contra o Botafogo, tem um time bem encaixado e o Jefferson pode aí contribuir com o meio de campo e ataque e fazer uma boa pontuação valorizando. A terceira indicação, Piquerez do Palmeiras, clássico contra o Corinthians. O Piquerez fez apenas um jogo no campeonato, é a segunda partida dele. Apesar do jogo ser bastante difícil, mas o Piquerez faz bastante desarmes e pode contribuir aí para a sua valorização. A quarta indicação, Busanello do Juventude. Juventude joga em casa, Busanello já vem bem conhecido aí desde a época da Chapecoense, faz bastante pontuação, é bastante regular e pode aí despontar como uma boa peça para valorização. Quinta e última opção, Mariano do Atlético Mineiro, Atlético franco favorito diante do Coritiba. No entanto, é uma peça um pouco mais arriscada.
mas pela circunstância do jogo, já que o Atlético Mineiro pode segurar muito bem esse SG, o Mariano se torna uma peça central bastante importante no quesito valorização. Passando para a zaga, Wanderson do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense pega o Botafogo, tem condições de segurar o SG e o Wanderson tem condições aí de pontuar e valorizar. Segunda opção, Rafael Foster do Juventude. O Juventude encara o Cuiabá. Rafael Foster também tem uma regularidade boa e pode aí valorizar na rodada. Quarta opção, um pouco mais arriscada, seria Davi Luiz do Flamengo. O Flamengo joga fora de casa, o Atlético tem boas pontadas de ataque. Não sei se o Davi Luiz segura o SG, mas por conta aí do poderio de ataque aéreo, quando o Davi Luiz dá suporte juntamente nas bolas paradas no ataque do Flamengo, pode ser uma boa opção aí na rodada. Outra boa opção, exatamente por esse mesmo nível de característica, é o Murilo do Palmeiras, já que o Murilo dá bastante suporte ao ataque em bolas paradas, escanteios, faltas, entre outras situações. Ele pode surpreender e pontuando e, consequentemente, valorizando. Fechando as indicações, Arthur Chaves do Avaí. O jogador manteve regularidade nas 2 primeiras rodadas, devido ao jogo ser truncado, é uma boa peça também, fica de olho nele. Passando para o meio de campo, temos Jorginho do Atlético Goianiense, velho e conhecido aí da torcida, pode contribuir aí no meio do campo do Atlético Goianiense e conseguir a valorização. Shailon, seu companheiro de meia, também é uma ótima opção, manteve regularidade nas 2 primeiras rodadas e o jogo é bastante benéfico para o meia. A terceira opção, também do Atlético Goianiense, o Wellington Rato. O Wellington Rato tem um benefício aí de se meia no Cartola, mas jogar como atacante, ou seja, pode participar diretamente de um gol ou de alguma assistência aí no ataque do Atlético Goianiense, é uma ótima opção. Arias do Fluminense também entra nesse quesito aí de custo-benefício e é uma ótima peça também. O Fluminense encara a equipe do Internacional. O Arias também joga como atacante ao lado do Cano, mas está aí como meia, podemos tirar benefício desta condição. Para fechar as indicações de meia, Everton Ribeiro do Flamengo, uma indicação um pouco mais arriscada, mas o Everton Ribeiro sempre constrói uma boa demanda ali no meio de campo do Flamengo, pode contribuir com o ataque, pontuar e consequentemente valorizar. Partimos para o ataque. Primeira indicação, Copete do Avaí. Jogo truncado, jogo que não sabemos se vai se desenvolver ou não, mas o Copete entra como uma peça-chave, é o batedor de pênalti do Avaí e numa eventualidade pode aí surpreender. Segunda opção, Capixaba do Juventude, jogador que dá bastante suporte ali na linha de meio de campo e joga diretamente lá na frente, é um dos destaques do ataque do Juventude. Terceira opção, Ângelo dos Santos. O Santos encara o América de Minas em casa, na Vila Belmiro, e o Ângelo faz um fuzuê danado ali do meio de campo para frente e deixa a defesa adversária aí sem rumo realmente. Vamos ver qual que vai ser a performance dele, é uma boa peça para valorizar. Uma outra opção um pouco mais arriscada, mas bastante plausível, é o Cano do Fluminense. É um jogador um pouquinho mais caro, foi bem na primeira rodada, não tão bem na segunda, e pela característica aí do algoritmo de valorização da terceira rodada, ele pode sim surpreender, principalmente se fizer gol ou manter sua média básica, com certeza valorizará. E a última indicação, neste momento da gravação do vídeo está em dúvida, mas seria o Elinho do Bragantino. O Bragantino encara o São Paulo em casa. O Elinho está fazendo a função que o Arthur fazia no ataque. Ele vai muito bem ali nesta função, pode surpreender também. Passamos para a linha de técnicos. Jair Ventura é um dos indicados. Jair Ventura do Goiás, confronto fora de casa com o Avaí. A segunda opção, Humberto Louser do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense joga em casa, tem tudo para vencer
e o Humberto Louser possivelmente valorizará. E a terceira opção é exatamente do confronto Avaí e Goiás, seria o Barroca do Avaí. Sem mais delongas, aí vamos para a formação da nossa equipe. Nosso time Tabela Money irá de César do Juventude no gol. O César é a dúvida neste momento, vamos ficar de olho aí no fechamento do mercado. Piquerez do Palmeiras e Jefferson do Atlético Goianiense nas laterais. Davi Luiz do Flamengo e Rafael Foster do Juventude na zaga. Arias do Fluminense, Wellington Rato do Atlético Goianiense e Shailon também do Atlético Goianiense no meio de campo. E no ataque, Capixaba do Juventude, Elinho do Bragantino e Cano do Fluminense, Cano capitão. O nosso técnico será Humberto Louser. Esta é a prévia da nossa equipe Tabela Money para a rodada 3. Vamos aguardar aí a pontuação do time e descobrir qual será a nossa performance. Traremos o resultado para vocês na sequência. Até lá, grande abraço.